Do livro Pontos e Contos, mensagem ditada pelo Espírito Irmão Shinza Francisco Cândido Xavier. Título da mensagem: No Correio Fraterno. Meu amigo, diz você em vernáculo precioso que a crença nos espíritos desencarnados é característico de miséria intelectual. Em sua conceituação de garimpeiro da retórica, os problemas do espiritualismo contemporâneo se resume a uma exploração de baixa estirpe, alimentada por uma chusma de idiotas, nos quais o sofrimento ou a ignorância galvanizaram o complexo da fé inconsciente. Com a maior sem cerimônia deste mundo, assevera você que a convicção dos espiritistas de hoje é uma peste mental, surgida com Allan Kardec no século passado, e acentua que o pensamento aristocrático da antiguidade jamais cogitou de semelhante movimentação idealística. O seu noviciado no assunto é claro em demasia para que nos disponhamos à minuciosa escarificação do pretérito. Se puder escutar-nos, no entanto, por alguns momentos, não nos meta ridículo se lembrarmos que a ideia da imortalidade nasceu com a própria razão do cérebro humano. Não sei se você já leu a história do Egito, mas, ainda mesmo sem a vocação de um Champollion, poderá informar-se de que há milênios a nobreza faraônica admitia sem restrições a sobrevivência dos mortos que seriam julgados por um tribunal presidido por Osíris, dentro do mais elevado padrão de justiça. Os grandes condutores hindus, há muitos séculos, chegaram a dividir o céu em diversos andares e o inferno em vários departamentos, segundo as leis de Manu. Os chineses, não menos atentos com a suprema questão, declaravam que os mortos eram recebidos além do túmulo, nos lugares agradáveis ou atormentados, que haviam feito por merecer. Os romanos viviam em torno dos oráculos e dos feiticeiros, consultando as vozes daqueles que haviam atravessado o leito escuro do Rio da Morte. Narra Suetônio que o assassínio de Júlio César foi revelado em sonhos. Nero, Calígula e Cômodo eram obsidiados célebres, perseguidos por fantasmas. Marco Aurélio sente-se inspirado por entidades superiores, legando suas reflexões à posteridade. Na Grécia, os gênios da filosofia e da ciência formulam perguntas aos mortos no recinto dos santuários. Tales ensina que o mundo é povoado por anjos e demônios. Sócrates era acompanhado de perto por um espírito guia a ditar-lhes conselhos pertinentes à missão que lhe cabia desempenhar. Na Pérsia, o zoroastrismo acende a crença na lei de retribuição depois do sepulcro, sob a liderança de Hormuzd e Arimã, os doadores do bem e do mal. Em todos os círculos da cultura antiga e moderna, sentimos o suco marcante da espiritualidade na evolução terrestre. Acima de todas as referências, porém, invocamos o Evangelho, em cuja sublime autoridade você se baseia para menosprezar a verdade. O Novo Testamento é manancial de espiritismo divino. O nascimento de Jesus é anunciado por vias mediúnicas não só a pureza de Maria, mas a preocupação de José e a esperança de Isabel, Ana e Simeão. Em todos os ângulos da passagem do Mestre, há fenômenos de transubstanciação da matéria, de clareaudiência, de clarividência, de materialização, de cura, de incorporação, de levitação e de glória espiritual. Em Caná, transforma-se a água em vinho. Junto à corrente do Jordão, fazem-se ouvir as vozes diretas do céu. No Tabor, corporificam-se espíritos sublimados. Em lugares diversos, entidades das trevas apossam-se de médiuns infelizes, entrando em contato com o Senhor. No lago,
O Cristo caminha sobre a massa líquida e depois do Calvário, surge o amigo celeste, diante dos companheiros tomados de assombro, demonstrando a ressurreição individual além da morte. Tudo isto é realidade histórica, insofismável, mas você afirma que para crer em espíritos será necessário trazer complicações na cabeça e chagas na pele. Não serei eu, homem morto há 16 anos, quem terá a coragem de contradizê-lo. Naturalmente, se este correio de fraternidade chegar às suas mãos, um sorriso cor-de-rosa aparecerá triunfante em suas bochechas felizes. Mas não se glorie excessivamente na madureza adornada de saúde e dinheiro, porque, embora eu deseje a você uma existência no corpo de carne tão longa quanto a de Matusalém, é provável que você venha para cá em breves dias, ensaiando o sorriso amarelo do desencanto. Do livro Pontos e Contos, mensagem ditada pelo irmão X a Francisco Cândido Xavier, título da mensagem: Simeão e o Menino. Dizem que Simeão, o velho Simeão, homem justo e temente a Deus, mencionado no Evangelho de Lucas, após saudar Jesus criança no Templo de Jerusalém, conservou nos braços acolhedores de velho, à distância de José e Maria, e dirigiu-lhe a palavra com discreta emoção. Celeste menino, perguntou o patriarca, por que preferiste a palha humilde de manjedoura? Já que vens representar os interesses do eterno Senhor na terra, como não vestiste a púrpura imperial? Como não nasceste ao lado de Augusto, o divino, para defender o flagelado povo de Israel? Longe dos senhores romanos, como advogarás a causa dos humildes e dos justos? Por que não vieste ao pé daqueles que vestem a toga dos magistrados? Então poderias ombrear com os patrícios ilustres, movimentar-te-ias entre legionários e tribunos, gladiadores e pretorianos, atendendo-nos à libertação. Por que não chegaste como Moisés, valendo-se do prestígio da casa do faraó? Quem te preparará, embaixador do Eterno, para o ministério santo? Que será de ti sem lugar no sinédrio? Samuel mobilizou a força contra os filisteus, preservando-nos a superioridade. Saul guerreou até a morte, por manter-nos a dominação. Davi estimava o fausto do poder. Salomão, prestigiado por casamento de significação política, viveu para administrar os bens enormes que lhe cabiam no mundo. Mas tu não te ligaste aos príncipes, nem aos juízes, nem aos sacerdotes. Não encontrarias outro lugar, além do estábulo singelo? Jesus menino escutou-o, mostrou-lhe sublime sorriso, mas o ancião, tomado de angústia, contemplou-o mais detidamente e continuou: Onde representarás os interesses do Supremo Senhor? Sentar-te-á entre os poderosos? Escreverá novos livros da sabedoria? Improvisarás discurso que obscureça os grandes oradores de Atenas e Roma? Amontoarás dinheiro suficiente para redimir os que sofrem? Erguerás novo templo de pedra onde o rico e o pobre aprendam a ser filhos de Deus? Ordenarás a execução da lei, decretando medidas que obriguem a transformação imediata de Israel? Depois de longo intervalo, indagou em lágrimas: Dize-me, ó divina criança, onde representarás os interesses de nosso Supremo Pai? O menino tenro ergueu então a pequenina destra e bateu muitas vezes naquele peito envelhecido que se inclinava já para o sepulcro. Nesse instante aproximou-se Maria e o recolheu nos braços maternos. Somente após a morte do corpo, Simão veio a saber que o menino celeste não o deixara sem resposta.
O infante sublime, no gesto silencioso, quisera dizer que não vinha representar os interesses do céu nas organizações respeitáveis, mas efêmeras da terra. Vinha da casa do Pai justamente para representá-lo no coração dos homens. Do livro Pontos e Contos, ditado pelo irmão X a Francisco Cândido Xavier, título da mensagem: A lição de Aritogogo. Examinávamos a paisagem das ambições humanas quando um amigo considerou que o homem atenda os conselhos da prudência, armazenando em bom tempo como a formiga para os dias de necessidade e inverno forte. É compreensível e razoável. A vigilância não exclui a previdência quando é possível amealhar com o bem. Mas explorar o quadro das misérias alheias, embebedar-se na preocupação de ganhar, escravizar-se ao dinheiro é criar um inferno de padecimentos intraduzíveis. Quantos precipícios cavados pelo egoísmo conquistador, disse outro. É lastimável observar as angústias semeadas nos caminhos humanos. As guerras não constituem senão desdobramento das ambições desmedidas. É dizer-se que toda essa marcha de loucura demanda as zonas da morte. Quão incompreensível a nossa cegueira nos círculos carnais. Quantos pesadelos desnecessários e quanta ilusão para se desfazer na sepultura. Um dos companheiros presentes sorriu e acrescentou: Nesse capítulo recebi inovidável lição, há mais de 300 anos, por intermédio de um chefe indígena em nosso país. Como assim? Perguntei sumamente interessado. Em princípios do século XVII, esclareceu o interlocutor, participava dos serviços de uma embarcação francesa em transporte de pau-brasil. Periodicamente dávamos à costa onde fizéramos agradável camaradagem com os silvícolas, e naquela época, entregando a qualidade de português do Alentejo, não tive dificuldades para aprender alguns rudimentos da língua aborígene ao contato dos nossos. Em razão disso, o chefe da tribo litorânea, que respondia pelo nome de Aritogogo, dedicava-me especial atenção. Na sexta viagem de nosso barco, o velho bronzeado chamou-me em particular, ministrando-me uma das mais belas lições de filosofia que já recebi em toda a minha vida. Observando-nos a afoiteza em carregar o navio com a madeira preciosa, perguntou-me ele na linguagem que lhe era familiar: Escute, meu amigo, não há além em sua terra? É preciso enfrentar o abismo das águas para alimentar o fogo no lar distante? Não, Aritogogo, respondi, esboçando um sorriso de pretensa superioridade. A madeira não se destina ao fogão. O pau-brasil fornece tinta para a indústria da Europa. Mas para que tanta tinta? Tornou ele assombrado. Para tingir a roupa dos brancos, expliquei. Ah, vem buscar a lenha para repartir com o povo, exclamou o cacique. Assim como nós buscamos remédio para os que adoecem e comida para os que não têm fome. Não, esclareci. Somos empregados de um industrial. Toda a carga pertence a um só homem. Trata-se de poderoso negociante de tintas na França. Aritogogo arregalou os olhos espantados e indagou. Que deseja esse homem com tantos paus e tanta tinta? Fazer fortuna, respondi. Alcançar muito dinheiro, ter muitas casas e muitos servidores. O chefe índio sacudiu a cabeça e tornou a perguntar. Mas esse homem nunca morrerá? Ri-me francamente da interrogação ingênua e observei. Morrerá por certo. Então, disse o índio, se ele vai morrer, como nós todos, deve ser tolo em procurar tanto peso para o coração.
Tentei corrigir a concepção obtemperando. Esse homem, Aritogogo, está preparando o futuro da família. Naturalmente, pretende legar aos filhos uma grande herança, cercá-los de fortuna sólida. Foi aí que o cacique mostrou um gesto singular de desânimo e falou em tom grave. Ah, meu branco, vocês estão procurando enganar a Deus. As tribos pacíficas, quando começam a cogitar desse assunto, esbarram nas guerras em que se destroem umas às outras. O único ser que pode legar uma herança legítima aos nossos filhos é o dono invisível da terra e do céu. O sol, a chuva, o ar, o chão, as pedras, as árvores, os rios, são a propriedade de Deus que por ela nos ensina as suas leis. Retirar os nossos filhos do trabalho natural é pretender enganar o Eterno. Como podem os brancos pensar nisso? Nesse momento, porém, continuou o amigo espiritual, o comandante chamou-me ao posto e despedi-me de Aritogogo para não mais tornar a vê-lo naquela recuada existência. O companheiro espraiou o olhar pelo céu azul como a procurar a imagem distante do cacique filósofo e concluiu. Desde então modifiquei minha ideia de ganho, compreendendo onde estão o supérfluo e o necessário, a previdência e o desperdício, a sobriedade e a avareza, a reserva justa e a ambição criminosa. A lição de Aritogogo incorporou-se ao meu espírito para sempre. Com ela aprendi que dominar o dinheiro e aproveitá-lo a bem de todos, socorrendo necessidades e distribuindo bom ânimo, é obra do homem espiritualizado. Mas deixar-se dominar pelo ouro na preocupação de ganho transitório, não reparando meios para atingir os fins, assambarcando direitos de outrem e valendo-se de todas as situações para rechear os cofres e multiplicar os lucros, tão somente para manter a superioridade convencional em prejuízo da consciência, é obra do homem vulgar, escravizado aos gênios perversos da tirania.